Bom, foi falado já sobre a energia cinética, sobre o que é o trabalho, né? Que o trabalho é a variação da energia, é a transferência de energia. E, bom, agora eu vou falar sobre o que é energia potencial. A energia potencial ela é uma energia que é armazenada. Armazenada, mas como assim armazenada? Bom, a gente pode citar como exemplo, desde os estudos, quando Galileu começou os estudos com o plano inclinado, já foi começando a perceber, a surgir essa noção de energia potencial. Que, bom, uma quando o Galileu estava fazendo seus estudos, ele tinha pego uma esfera, né, e um plano inclinado e ele poliu. Quando ele fez o primeiro experimento, ele soltou de uma altura, ele foi percebendo que a altura final atingida por esfera, era próxima da altura inicial. Ele decidiu polir ainda mais a esfera e mais ainda também o plano inclinado. E ele foi percebendo que a altura que ela ia atingindo ia se tornando quase que, cada vez que ele polia, ia se tornando mais próxima de atingir a altura inicial. Obviamente, essa altura inicial era muito difícil de ser atingida porque, para isso acontecer, não poderia haver dissipações de energia, não poderia haver atrito nem resistência ao ar. Mas, basicamente, a gente consegue ter essa noção teórica de que um corpo, quando ele é solto de uma determinada altura, ele vai querer chegar novamente a essa altura. Por quê? Porque no ponto inicial, ele vai ter uma energia armazenada, que vai ter relação com a altura em que ele está e com o peso dele. E no ponto final será o ponto em que ele vai ter gasto toda essa energia armazenada inicialmente. Nesse caso, a energia potencial que a gente está fazendo estudo é a energia potencial gravitacional, que ela leva em consideração, como eu já disse, o peso do corpo e a altura em que ele está em relação ao solo, ao ponto mais baixo que ele vai atingir. Agora, antes de falar sobre trabalho, né, já foi visto anteriormente que trabalho é a seguinte relação matemática, né? Da força que atua no objeto, vezes a distância em que ele percorreu, né? E o ângulo de inclinação em relação ao eixo vertical, ao eixo horizontal do deslocamento. Agora, bom, antes de vir para essa relação, a gente tem que saber o que são forças, no caso, essa força, né, da relação, o que são forças conservativas. Bom, forças conservativas, elas são forças que podem ter seus processos revertidos. Por exemplo, a força-peso. Quando um objeto é lançado verticalmente para cima, ele vai sofrer uma alteração da sua altura, né? Ele vai subir e depois ele vai descer. O mesmo processo de subida foi o de descida também, ele também desceu. Então teve um processo revertido. Agora, forças dissipativas são aquelas forças que não podem ter seus processos revertidos. Mas como? A gente vê que forças conservativas, elas não liberam... Primeiro, né, quando uma força atua em um corpo, vai ocorrer energia. E essa energia também como vai ser transferida energia, né, vai haver mudança de energia, vai ocorrer trabalho. E nessa transferência de energia, algum trabalho dessas forças vão ocorrer liberações de energia que algumas vezes são energias que não podem ser absorvidas de volta. Nas forças conservativas, quando o peso ele realiza o trabalho, a energia dele vai estar relacionada com a altura em que ele se encontra do solo.
A força elástica, quando ela atua, a energia dela está relacionada a essa distância percorrida, a essa distância aqui. E agora, forças dissipativas, elas já não se relacionam, não podem ser revertidas os processos dela. Por exemplo, a força de atrito. Quando dois corpos eles estão atritando, eles vão, se ocorrer esse processo e for colocado a mão, por exemplo, em cima, vai sentir um calor liberado. Esse calor é a energia liberada do atrito entre esses corpos. Então, basicamente é isso. Se um corpo ele sofreu atrito, por exemplo, esse calor liberado ele não tem como ser absorvido novamente. Então, o atrito é uma força dissipativa, por exemplo. A gente sabe que o trabalho ele é em um gráfico de força por deslocamento, né? A gente colocando em uma função, em um gráfico em eixos, a gente sabe que o trabalho vai ser dado pela área formada entre a distância final e a distância inicial. Agora, fazendo a área desse gráfico, a gente encontra que a integral da força, a integral definida, né? Agora, bom, a gente sabe que a variação da energia potencial, ela é a energia potencial final menos a energia potencial inicial. E como a energia potencial inicial é sempre maior do que a final, porque uma energia potencial, como já foi dito, ela é energia ela é armazenada. Então, ela é armazenada para ser gasta. Logo, como ela vai ser gasta, a energia final tem que ser menor. Assim, a gente encontra que a variação da energia potencial é negativa. Aí a gente vai fazer uma seguinte relação. A gente sabe que o trabalho ele é a variação da energia potencial. Então, a gente vai encontrar que a variação da energia potencial, quando se referir a trabalho, ele será negativo, será o trabalho negativo. E agora, substituindo o trabalho pela integral, que já foi falada, a gente encontra que a variação da energia potencial ela é a integral negativa definida, né? Aí a gente vai para a relação de energia potencial gravitacional. Bom, a energia potencial gravitacional, ela é uma energia potencial, então a gente pode relacionar com que ela vai utilizar a mesma integral que foi encontrada em variação da energia potencial. Só que a força que vai ser colocada aqui será a força-peso. E vale também que aqui, como o X ele geralmente representa uma superfície horizontal, a gente está se tratando da força-peso, que ela atua na vertical. E a gente está utilizando, substituir por Y, né, que representa já esse eixo vertical. E bom, substituindo o peso pela sua equação, né, que é massa vezes gravidade, vezes o campo gravitacional, a gente vê também que a gente encontra a seguinte relação da integral definida de YF a YI, a Y inicial, que é o peso, né, que é a integral do peso, e tendo esses dois valores, a gente pode colocá-los em evidência pela propriedade já do cálculo, né, a propriedade da integral, que você pode colocar em evidência esses dois valores, e vai encontrar a seguinte relação, que é a variação da energia potencial gravitacional é a massa vezes gravidade vezes a integral da derivada de y. E como a integral da derivada é o próprio valor, é o próprio y,
nesse caso, né, a gente vai encontrar que a variação da energia potencial vai ser a massa vezes a gravidade vezes a variação da altura, que era isso que o Y representava, a altura. Então, o que leva a, se a variação da energia potencial gravitacional é mg delta H, né, que é a variação, então a gente encontra que a energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura em que ele vai se encontrar nesse local. No caso, se for a energia potencial gravitacional final, vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura final. Se for a energia potencial inicial, vai ser a massa vezes a gravidade vezes a altura inicial. A energia potencial elástica, a gente vai seguir a mesma lógica que foi para a energia potencial gravitacional. A gente sabe que a força elástica ela é dada pelo produto do coeficiente de elasticidade e pela distância que ela sofreu a deformação. E fazendo a mesma ideia de variação da energia potencial, sendo o trabalho de forma negativa, encontrando as integrais da variação da energia potencial, a gente vai substituir, no lugar da energia potencial, a gente vai colocar a variação da energia potencial elástica e vai substituir. Onde teria a força, coloca a força elástica e aí vai resolver essa integral, encontrando que a variação da energia potencial elástica é colocando o coeficiente em evidência, vezes, como aqui está negativo, não tem nenhum valor negativo interno à força, então vai haver a inversão. No caso de x inicial vai ocupar o local de x final, na integral. E resolvendo a integral, vai encontrar que ela vai equivaler a x ao quadrado sobre 2. E a variação da energia potencial elástica, então a gente encontra que ela é o coeficiente de elasticidade da mola vezes a variação de deformação, né, ao quadrado dividido por 2. Sendo assim, a gente encontra que a energia potencial elástica em si, ela é o coeficiente de elasticidade vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. A gente encontra nesse caso que a inicial, a energia potencial inicial, potencial elástica inicial é kx ao quadrado, kx inicial ao quadrado sobre 2, e a final é kx final ao quadrado sobre 2. Bom, é claro que para algumas forças, como a força elástica, é necessário utilizar de equações como as integrais, porque ela é uma força que varia. O gráfico dela, da força elástica, será variável. Será algo assim que não dá para calcular de forma mais simplificada. Agora, a força-peso, ela é uma força constante. Então, o gráfico dela vai ser um quadrado, um retângulo, o que não faz tanto necessário o uso de integrais para encontrar a equação de energia potencial gravitacional. Agora, um modo alternativo seria, a gente sabe com a força-peso é o produto da massa pelo campo gravitacional. E a gente sabe que a variação da energia potencial, ela é um trabalho negativo, né? Porque ela vai ser um valor negativo. E a gente sabe que a equação do trabalho, ela também pode ser dada como a força vezes, isso para forças constantes, né? Para forças que não variam, não sofrem mudança na aceleração. Então a gente tem que, o trabalho é a força, desde que esta seja constante, vezes o deslocamento e o cosseno de θ, né, que é o ângulo em relação ao deslocamento. E a gente sabe agora, é só substituir uma equação na outra e encontra que a variação da energia
da energia potencial, ela vai ser menos a força em questão, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. E a gente sabe agora que é só como a força ela é constante, a força peso, a gente pode substituir esse valor aqui. Fazendo isso, a gente vai substituir, vai ter que a variação da energia potencial gravitacional, porque agora é o peso que a gente está colocando, é menos dessa relação, a massa vezes a gravidade, que é o peso, vezes o deslocamento, que nesse caso será o ΔH, vezes o cosseno de π sobre 2. Por que π sobre 2? Bom, adotando um eixo para cima, né, ou no movimento, teve o lançamento para cima, vertical e para cima, a gente tem que o peso ele vai sempre apontar para vertical e para baixo, né? Para baixo relativo, obviamente, para o centro da Terra. E esse ângulo entre o deslocamento e a força é de 180 graus, eles são opostos. Que também, nesse caso, em radianos, será π sobre 2. E o cosseno de π sobre 2 ele é menos 1. Fazendo essa relação, a gente encontra que, resolvendo, né, essa equação, a gente encontra que a variação da energia potencial gravitacional ela será a gravidade vezes a variação da altura. Logo, a energia potencial gravitacional é mgh. E também a gente pode encontrar pelo gráfico, né? Fazendo um gráfico de força pela altura, a gente tem que, como ela é uma força constante, então o gráfico vai ser um gráfico constante. Vai ser uma reta horizontal. E encontrando essa área, a gente acha o módulo da energia potencial gravitacional. Ou melhor, a gente vai encontrar, fazendo essa área, a gente vai encontrar o trabalho, que é também a variação da energia potencial gravitacional. Bom, a gente consegue ver que é de fácil visualização que o trabalho ele só vai considerar as distâncias finais e iniciais. A gente consegue observar pela integral que o define. Ou seja, se ele inicia num ponto qualquer e ele vai percorrer certa distância, por exemplo, ele vai percorrer esse trajeto até chegar a essa distância, o trabalho que ele fez, mesmo percorrendo todo esse trajeto longo, será o mesmo trabalho de ele ter percorrido um trajeto reto, ter feito uma linha reta. Agora, sabendo disso, a gente vai para a ideia de sistemas conservativos. Bom, sistemas conservativos eles são percursos fechados, no qual o trabalho total é zero. Se o trabalho total é zero, a gente consegue visualizar que a distância final é a mesma que a inicial. Ou seja, quando se tratar de somente ocorre energia potencial gravitacional, então o trabalho não será a variação dessa energia, então significa que a altura final é a mesma da inicial. Ou seja, ele gastou toda a sua energia ali e o trabalho é zero. Se tratando de forças elásticas, quer dizer que a deformação final é a mesma deformação inicial. Só que a gente consegue fazer a seguinte relação. Se o trabalho total é zero, ok? Agora a gente vai separar em partes, né? O trabalho 1 e o trabalho 2. O trabalho 1 ele é dado pela seguinte equação. O x final, né, o espaço final que eu denominei de x1 e o inicial de x0. Então, encontrei o trabalho 1. Aqui a gente vai para o trabalho 2, uma outra força diferente da inicial, que é
no caso, o final, essa força vai começar a atuar, vai ser x1 a distância inicial e x2 a distância final. E a integral desse trabalho 2 aqui, né, com essa força, essa outra força diferente dessa aqui. Aí, bom, a gente vai para a análise agora de gráficos de força por distância. E, bom, a gente sabe, é possível ver que essa integral do trabalho 1, ela corresponde à área 1, essa área. E a área 2 essa integral do trabalho 2 corresponde à área 2, que é essa área. Agora, bom, a gente tem que o trabalho total, ele deve ser a área total. Então, se a área total é área 1 mais área 2, então o trabalho total será o trabalho de 1 mais o trabalho do 2. Logo, a gente tem que, em sistemas conservativos, por exemplo, a soma dos trabalhos ali vai ser 0, por exemplo. Ou seja, o trabalho 1 é igual ao menos o trabalho do 2. Agora, aquela relação feita de trabalho total, né, igual ao trabalho 1 mais trabalho 2 que eu já fiz, ali fazia questões de que as forças atuavam em tempos diferentes. E, na verdade, tem espaços diferentes, em locais diferentes. Agora, essa aqui é que essa relação faz com que as forças estejam atuando, se refere às forças atuando no mesmo momento, ali no mesmo espaço, atuando juntas, duas forças atuando juntas. E, bom, a gente sabe que a força total é a força resultante e ela se dá pela somatória das forças. Ok? Então, sabendo disso, a gente sabe que o trabalho total ele é a integral definida da força total e da integral definida em relação à força total e à distância percorrida, né? E, bom, a gente sabe que a força total é o somatório dessas duas forças que estão atuando nesse momento. 2, 3, 4, quantas forças forem. E, bom, sabendo isso, a gente vai substituir a força total pela somatória pelas duas forças, né, que eu coloquei, que poderia ser 3, 4, 5, a ideia seria a mesma. E, bom, fazendo isso, pela propriedade de integrais, que a integral da soma é a soma das integrais, então a gente tem que o trabalho total ele vai ser a integral definida dessa força aqui, né? E mais a integral definida dessa outra força. E, bom, esses dois valores, eles equivalem ao trabalho 1 e ao trabalho 2. Então, a gente encontra que o trabalho total é a soma dos trabalhos. A energia mecânica, agora eu vou falar um pouco sobre a energia mecânica, né? Depois de destrinchar um pouco a energia potencial e a relação de trabalho com a energia potencial, falar um pouco sobre a energia mecânica, né? Bom, a energia mecânica ela é definida como, até agora foi vista a energia potencial e a energia cinética, certo? Então a energia mecânica ela vai ser dada pela somatória de todas as energias potenciais mais as energias cinéticas no sistema em questão, né? Agora, bom, a gente sabe que a variação da energia potencial é o inverso, na verdade é o trabalho negativo, né? O trabalho será negativo. E que a energia cinética, ela é o próprio trabalho. A variação da energia cinética é o próprio trabalho. E, bom, fazendo essa relação, né? A gente encontra que a variação da energia potencial é igual a menos a energia cinética, a variação da energia cinética. E se isso é verdade, então quer dizer que a variação da energia potencial mais a variação da energia cinética tem que dar igual a zero. Então,
a gente pode definir também que a variação da energia mecânica é a soma da variação da energia potencial mais a variação da energia cinética. A gente já encontrou então duas relações importantes. Bom, com isso aqui, a gente vai fazer a seguinte relação. Vamos avaliar em um gráfico que vai representar uma partícula, e essa partícula ela tem energia mecânica total na verdade, a energia mecânica, né? Como é a energia a energia mecânica não está variando aqui, porque o sistema é conservativo, então ela tem energia mecânica 5. E a gente sabe que a energia mecânica é o somatório dessas duas variações de energia, né? A variação da energia mecânica vai ser a somatória dessas duas energias, né? Bom, a gente tem que, em um gráfico, eu tenho dois gráficos aqui para representar a energia mecânica. Em um gráfico, leva em consideração a energia potencial e a distância, e em outro leva em consideração a energia cinética e a distância. Agora, vamos parar e analisar. Bom, no ponto x0, a energia potencial ela tem um valor de 5. Então, se a energia mecânica ela vale 5, e como ela é o somatório dessas duas energias, né, da energia potencial e da energia cinética, e se a energia potencial já vale 5, a gente pode deduzir que a energia cinética, nesse caso, ela vai valer 0 no ponto x0. Então, a gente pode fazer a seguinte relação. No ponto x0, a energia potencial vale 5 e a energia cinética vale 0. Já fazendo mais uma prova, né? E, bom, no ponto x1, pode olhar que a energia potencial vai diminuindo. E no ponto x1 ela chega a 0. Ponto x1, a energia potencial é 0. Bom, se olhar nesse outro gráfico, no ponto x1, a energia cinética ela é 5, que é o ponto máximo que ela tem, que é quando vai atingir o valor igual ao da energia mecânica. Aí, novamente, analisando, quando chega no ponto 2, e outra coisa, como a energia mecânica, a energia cinética, ela é energia cinética, ela é mv ao quadrado sobre 2, né? A massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, quer dizer que quando chega nesse ponto, de x1 a x2, a velocidade do objeto é máxima. E a altura é o mínimo possível. A altura ou distância, né? A distância que ele chegou foi a distância máxima ali. Se levar em consideração o elástico, ali foi a máxima deformação da mola, né? Agora, se levar em consideração que provavelmente é o que acontece aqui, que um corpo, e ele começou em altura e foi decrescendo até atingir a velocidade máxima, e dessa distância aqui, a velocidade dele vai ser a máxima possível, até que ele vai começar a subir novamente desse trecho de x2 a x3, que é quando a velocidade vai regredindo, a velocidade dele está diminuindo, porque a energia cinética está diminuindo. E como a energia cinética está diminuindo, a energia potencial ela vai aumentar, a fim de manter a mesma energia mecânica, de valor 5. Então, quando a energia cinética for 3, a energia potencial vai ser 2. Quando a energia potencial for 3,
a energia cinética vai ser 2. Quando a energia cinética for 1, a potencial vai ser 4 e sempre nessa mesma ideia. Agora, um ponto também é que a energia cinética ela nunca vai passar de 5 e nem a potencial vai passar de 5 nessa em questão, porque a energia mecânica é 5. Então, o sistema vai estar sempre, né, dentro desse campo de energia, dentro desse valor 5, né? Então, aqui a gente faz uma análise, aumentei os gráficos, né, que a gente estava analisando anteriormente, e coloquei um plano aqui que representa mais ou menos o que é que acontece. Bom, note que no momento, no local x, na distância x0, a energia potencial é máxima. Logo, a altura também é máxima. Então a gente encontra esse ponto aqui, como sendo x0. Agora perceba que quanto mais ele vai descendo, como ele desce, ele está sofrendo uma aceleração. Ele está descendo esse plano e a aceleração faz com que vá aumentar a sua velocidade. Porque a aceleração vai sofrer influência da gravidade, né? Ela se relaciona com a gravidade. E por ela estar a favor da força-peso, que é a que influencia, ela vai estar aumentando a velocidade. Vai ser um movimento acelerado. E a velocidade vai atingir o ponto máximo em x1, que é quando a energia potencial é a mínima possível, nesse caso 0. Que também será o ponto em que a altura é a mínima possível. E ele vai percorrer esse trajeto até x2, que lembrando que aqui a gente não está considerando atrito, forças dissipativas. E, bom, quando ele chega em x2, ele vai começar a subir. Nesse caso, ele vai subir retardado. Ou seja, a aceleração vai estar contrária ao movimento. Portanto, ele vai diminuir a sua velocidade. Sua velocidade vai estar diminuindo. E ela vai diminuir até atingir x3, quando ele terá a altura máxima, ou seja, energia potencial máxima, e velocidade mínima, ou seja, energia cinética mínima. Um sistema sem forças dissipativas, o trabalho vai ser a variação da energia mecânica. E com isso, que é o chamado teorema do trabalho, né? E com isso, o trabalho vai ser o somatório, né? Substituindo a variação da energia mecânica pela sua definição, o trabalho vai ser a variação da energia mecânica, da energia potencial, mais a variação da energia cinética. Agora, com forças dissipativas, o que vai acontecer é que o movimento de, por exemplo, aqui, num plano, uma esfera vai começar o movimento em uma altura de 20 metros, por exemplo. Ela vai percorrer esse trajeto e ela vai parar em uma altura menor, digamos 15 metros. Ela começou com velocidade 0 e ela parou, ficou com velocidade 0 em repouso momentâneo quando atingiu os 15 metros do outro lado. O que em um sistema conservativo, sem força dissipativa, isso não aconteceria. Ela iria parar exatamente quando atingisse os 20 metros. Agora, por haver forças dissipativas, algumas dessas forças que ocorrem aqui, como força de atrito, resistência ao ar, esse atrito, essa resistência, o atrito principalmente, ele vai liberar energia em forma de calor. Ou seja, essa energia que seria usada para atingir esses 20 metros, que seria usada nesses outros 5 metros, ela vai ter perdido, vai ter sido dissipada em forma de calor, por exemplo. Aí, como que a gente faz essa consideração? Bom, um sistema com forças dissipativas, o trabalho vai ser a variação da energia potencial
mais a variação da energia cinética, ou somente variação da energia mecânica mais a energia dissipada, que foi a energia perdida. Agora, geralmente se fala da energia dissipada como sendo uma força constante, mas de forma geral, assim, englobando outras forças não constantes, né, forças que variam, que tem aceleração que vai variar, né, a energia será dada pela relação de trabalho, né, que é a integral definida dessa força que vai relacionar. Agora, em um sistema que tenha, por exemplo, atrito constante, né, que tem uma força atuando ali constante. Então, essa força, o trabalho vai ser dado pela energia mecânica mais a energia dissipada, que nesse caso agora, aqui eu considerei a força de atrito, e como a força de atrito é uma força constante, será simplesmente a força de atrito vezes o deslocamento que ela teve, né? Nesse caso, seria esse trajeto aqui, o deslocamento levado em consideração. Agora, para outra força que não a força de atrito, ainda seria a mesma equação, seria a força, desde que ela seja constante, vezes o deslocamento. Um pouco sobre energia mecânica, né, voltando àquele ponto, a gente viu nos gráficos, né, quando já está fazendo análise dos gráficos, que a energia mecânica, ela não aumenta. Se a energia mecânica inicial é 5, ela vai ser 5 sempre. Se ela é 3, vai ser 3 sempre. Se ela é 1000, vai ser 1000 sempre. Exemplo é que, ao soltar essa bola aqui, ela não vai conseguir. Se tivesse uma ladeira aqui, eu não poderia soltar ela aqui e ela subir esse morro. Isso não faz sentido. Se ela não tivesse velocidade, por exemplo, porque ela não teria nenhuma energia, então ela não teria forças, entre aspas, para subir a ladeira. Agora, sabendo que a energia mecânica é sempre constante, ela é a energia total desse sistema, a gente consegue perceber que a energia em 1 é igual à energia em 2, que é igual à energia mecânica em 3, que é igual à energia mecânica em 4, que é igual à energia mecânica em 5. São os pontos que eu adotei nesse sistema. E bom, se a energia mecânica em um sistema conservativo é a soma da energia potencial mais a energia cinética, então a gente vai ter as relações, né? Que a energia potencial em 1 mais a energia cinética em 1 é igual à energia potencial em 2 mais a energia cinética em 2, que consequentemente também é igual à energia cinética em 3 mais a potencial em 3, e assim vai seguindo até chegar ao último ponto. Agora, isso se refere somente a sistemas conservativos, onde não existe forças de atrito, nem forças forças de vento, nenhuma outra força que vai dissipar energia, vai fazer ele perder essa energia. Agora, já em casos mais gerais, que englobem também essas forças dissipativas, a gente vai ter que, fazendo a seguinte relação, energia mecânica em 1 é igual a energia mecânica em 2, porque, como já disse, a energia mecânica ela não altera. Então a gente vai ter que, ao soltar essa esfera, ela vai ter dois tipos de energia, a energia potencial e a energia cinética. Agora, ao chegar em 2, ela já vai ter percorrido um trajeto, e nesse trajeto ela pode ou não ter perdido energia. Assim, a relação mais geral seria a energia potencial em 1 mais a energia cinética em 2 é igual à energia potencial de 2 mais a energia cinética de 2 mais a energia dissipada. Ou somente a energia mecânica de 1 é igual à energia mecânica de 2 mais a energia dissipada nesse percurso.
Vamos para a questão agora, né? A questão de resolução. Em um toboágua no qual um carrinho é impulsionado por uma mola e desce uma escorrega sem atrito até a base, onde mergulha parcialmente na água e se move horizontalmente até que o atrito com a água o faça parar. A massa total do carrinho é M igual a 2 kg. A compressão inicial da mola é K. A compressão inicial da mola é D igual a 5 metros. A constante elástica é K igual a 3,2 vezes 10 a terceira Newton por metro. A altura inicial é H igual a 35 metros. E o coeficiente de atrito cinético entre o carrinho e o trecho é μ igual a 0,8. Qual é a distância percorrida no trecho horizontal até parar? Bom, o desenho a figura da questão é essa, né? Esse tobogã aqui e tal. E bom, o que acontece? A energia mecânica inicial, ela vai ser dada pela seguinte relação, né? A energia é a energia potencial inicial mais a energia cinética inicial. E bom, a gente quer encontrar agora a energia potencial e a energia cinética. A energia potencial, a gente vê que a única relação que tem aqui é com... na verdade são duas relações, né? Porque ele tem altura e ele tem uma mola. Então ele tem a energia potencial gravitacional devido à altura e a energia potencial elástica, porque aqui tem um elástico. E bom, aqui a gente tem então que a energia potencial gravitacional é a soma dessas duas energias. E substituindo as equações que a gente já encontrou, a gente vê que a energia potencial elástica é KD ao quadrado sobre 2 e a energia potencial gravitacional é mgh. Ok? Então, aí, como o objeto está parado, então a energia cinética inicial é zero. Agora a gente vai encontrar a energia mecânica final, que no caso é a final de tudo, nesse ponto F. Então, a energia mecânica final é a energia potencial gravitacional final, mais a energia cinética final, mais a energia dissipada, que nesse caso vai ser a energia em decorrência do atrito. E, bom, para encontrar essa última relação, a gente tem que, como ele vai estar parado no último ponto, então, e em altura mínima, então a altura é zero, então a energia potencial gravitacional é zero e ele não tem nenhum elástico aqui, então a energia potencial é zero. Como ele está parado, a sua velocidade, ele está em repouso permanente, a sua velocidade aqui é zero e a energia cinética final também é zero. Agora, a energia dissipada, que foi dissipada durante esse percurso aqui, ela é decorrência de uma força de atrito, que nesse caso é uma força constante por causa que o coeficiente de atrito é constante. Então a gente encontra que a energia dissipada é a força de atrito vezes a distância percorrida, que é L. E resolvendo, né, a gente tem que μ vezes a... É interessante também que a gente perceber que, como ele está parado numa horizontal, as únicas duas forças verticais que existem são a normal e a força-peso. E encontra que a normal ela vai ser igual ao peso mg. Então, substituindo μ vezes a normal vezes a distância percorrida, encontra a energia dissipada, e agora a gente vai substituir na seguinte relação: energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Substituindo os valores na relação de energia mecânica inicial igual a energia mecânica final, a gente tem, né, aquelas relações que a gente encontrou de KD ao quadrado sobre 2 mais mgh igual a μ mgl. E substituindo os valores que tem à direita em cada
incógnita ali, né, em cada letrinha. A gente basta isolar agora o L, que é a única incógnita que falta, o único valor que ele pede, e resolver essas divisões, multiplicações, e encontrar que L é igual a 69,26 metros. E isso adotando ali a gravidade como aproximadamente 9,8, né? E essa é a resposta do exercício. O exercício que foi retirado do livro do Halliday, Fundamentos da Física.